Muito bem, voltamos. Ascendência Bookworm, volume 30. Olha, volume 30. Volume 8 da parte 5, o Avatar da Deusa. E vamos! Prólogo. Nesse prólogo a gente acompanha o Gralson, também conhecido por nós como agora ex-senhor de Girlach e também o pai do Matias. A gente acompanha ele como ele percebeu que o Matias não só escapou do expurgo e de ser executado por associação, mas como ele provavelmente estava colaborando com a família arquiducal de Ironfrest. Isso porque o Gralson, quando foi atrás em Girlach de locais estratégicos onde ele armazenava itens mágicos e recursos, ele se deparou com armadilhas montadas para capturar ele, o que atrasou muito seus planos. Mas de qualquer forma, o Gralson em Girlach foi direto à sua antiga propriedade e tomou a posse dela, assim novamente se tornando o senhor de Girlach. E numa emboscada, ele capturou e imobilizou o atual senhor de Girlach, visto que ele não esperava uma ação tão rápida e com tão poucos alarmes, principalmente devido ao fato que o Gralson foi capaz de invadir o lugar usando o mesmo pau venenoso que a Letícia lançou no Ferdinand, assim rapidamente eliminando os nobres que apareciam e invadindo a barreira de proteção que tinha ali em volta da mansão de Girlach, usando o pano prateado. Sem contar que no primeiro momento ele não matou o antigo, atual senhor de Girlach para que os ordenanças que fossem enviados para ele simplesmente não fossem respondidos, deixando a galera no escuro, porque se uma pessoa morre, o ordenança enviado para ela simplesmente não levanta voo. E o ponto dele ali, assim como dito, era atrasar e distanciar mais o Bonifácio do Distrito Central, visto que ele era o maior porradeiro de Ironfrest e também ele não estava no universo de pessoas que a Georgine conseguia prever, de modo que a presença dele era um problema. E por isso a tática dele era fazer o Bonifácio sair ao socorro de outras províncias. E caso ele chegasse em Girlach, como ele, o Gralson, sendo novamente o senhor daquelas terras, só o Bonifácio, como membro da família arquiducal, poderia entrar na sua propriedade sem sua autorização, passando pela barreira que a envolvia, o que novamente fazia dele um alvo fácil para o veneno dele. E o ponto principal é que, enquanto isso, a Georgine estava indo em direção ao Distrito Central, e ela ia ter uma vida tranquila ao invadir a cidade central, e o templo que iria estar vazio, visto que apesar da Georgine ter descoberto a questão da fundação há um bom tempo, a questão é que ela não tinha tido, até aquele momento, a oportunidade de executar a tomada da fundação, visto que tinha um tal Ferdinand muito presente gerenciando cada pessoa e nobre que entrava ou não no templo, e aí depois de toda uma volta para tirar o Ferdinand do templo e colocar ele em Ironsbeck, que era menos pior, mas a Georgina ainda tinha uma certa dificuldade de fazer movimentos muito bruscos fora de horário, visto que tinha um Ferdinand para fuscar tudo. Mas quando eles falaram, agora vai, eles se depararam com Bonifácio e companhia em Girlach, lembra? E isso novamente fez o plano deles ser postergado. Mas agora que eles tinham tudo setado, eles falaram, agora vai, vamos pôr esse tempo pra executar. Mais uma parada que pega o Gralson, aí que após ele tomar o castelo de Girlach, ele olha pro céu e vê um rebanho de cavaleiros de capas azuis de Dunkelfelg que tinha aparecido no campo de batalha. E indo agora pro volume principal, como dito no final do volume passado, o Ferdinand vai fazer a coordenação dos cavaleiros de Dunkelfelg no contra-ataque à galera de Vostok, que estava invadindo Ironfrest. Enquanto isso, a Mine e a Hannelore vão em direção à mansão de Girlach. No caminho, enquanto tem uma descida nada tranquila, com a galera brigando, se matando, com gente caindo de High Beast, a Mine tomando tiro, rilando na galera de Ironfrest que estava ferida com o cajado da Filtrane, ela finalmente chega no chão, e o Matias e o Lawrence vão até ela. Mas o ponto é que a partir da mansão do senhor da província vem uma explosão de veneno, e o Ferdinand, quando nota do que se tratava, rapidamente casta um Washing para limpar o ar antes que maiores fatalidades ocorressem, mas isso a galera reconhece que o Gralson tinha se apossado novamente da fundação da província de Girlach. Ele se surpreende ao ver o Ferdinand vivo, visto que a Deadline tinha confirmado para Georgine que ela tinha matado o Ferdinand. Mas de qualquer forma, o Gralson usa ataques mágicos de longa distância que absorvem mana e faz uso extensivo da barreira mágica da propriedade de Girlach, que impedia qualquer um de entrar, colocando todos numa situação complicada, de modo que o Ferdinand, que estava sendo atacado junto a Hannelore, ordena a Mine e o Matias que invadissem a mansão e atacassem o Gralson por trás, visto que a Mine, como dito no prólogo, ainda sendo da família arquiducal de Ironfrest, podia entrar na barreira, e o mesmo valia para o Matias, visto que ele era o filho do Gralson. Mas o Ferdinand alerta a Mine que em hipótese nenhuma ela poderia deixar o Panda Buzz, visto que enquanto ela estivesse dentro da High Beast dela, ela estaria protegida, visto que só ataques de mana mais fortes do que a mana dela poderia fazer mal a ela dentro do Panda Bus. O Matias e a Mine adentram a mansão e o Matias vai liderando o caminho com a Mine dando suporte. Então logo os dois chegam na sala onde o Gralson estava, o Matias confronta seu pai sobre o que ele estava fazendo e como ele estava traindo a sua província só por causa da Georgine. Mas o Gralson deixa claro que para ele isso não era um grande preço a se pagar pela realização do desejo da sua senhora, a Georgine. E o Matias então cai pro pau com seu pai. Mas diferente do que se esperava, tendo em vista que o Gralson era um escolástico e o Matias era um cavaleiro, o Matias toma um sapo
perco, dado que o Grayson estava bem preparado para entrar em combate, já que, como eu disse, ele estava preparado para lutar com Bonifácios. E seria um stomp e o fim pro Matias se não fosse a Mine ali, porque já que ela não conseguia colaborar com a luta como combatente, ela resolve ajudar como ela sempre ajudou, com bênçãos. Então ela vai orando pros deuses em busca de, aos poucos, ir bufando o Matias, justamente para não cair no erro que ela cometeu na Academia Real, em que os buffs excessivamente fortes que ela tinha dado pros cavaleiros na ocasião acabou atrapalhando eles, visto que eles não conseguiam controlar muito bem seus corpos com tanta força. Então a Mine aos poucos foi orando para cada deus. Então ela orou para o deus do Vendaval e da Resistência, para aumentar a velocidade e a resistência do Matias, deu um tempinho. Depois orou para os deuses da guerra e da caça para aumentar a força e a precisão dele. Deu um tempinho. Depois orou para os deuses da cura, do trovão e da sorte para levar a sorte, a regeneração e a resistência contra ataques mágicos. E some a isso as orações que a Mine fez pelos deuses do salvamento, da purificação, para remover a má sorte que poderia recair sobre o Matias. E esse acumulado fez o próprio Grayson, que antes estava na dominância, ficar mais acuado com cada bênção que o Matias recebia. Com ele se surpreendendo como bênçãos podia fazer um cavaleiro mediano como o Matias ficar tão forte. E já acuado, o Grayson resolve por tudo numa investida para pelo menos levar a Mine com ele. Então ele ataca a Mine com suas chamas, que tinham como efeito sugar mana. E a Mine, então, que estava protegida dentro do Lessie, se vê acuada. Então ela faz um grande esforço para pôr mana no Lessie, para, como dito, continuar protegida. Diz que no momento em que ela ficar sem mana, seria o fim dela. Mas o ponto é que algo rolou antes. Porque, como sabemos, quando se põe muita mana num recipiente, ele satura. Lembra toda vez o que rolou quando a Mine jogou muita mana nas Feystones? Pois é. Nisso, a mão do Grayson começou a esfarelar devido à saturação com a mana que ele estava sugando da Mine. E com isso ele foi colocado numa sinuca de bico, dado que ele não poderia parar, já que a Mine, em reação ao ataque dele, começou a expandir o Lessie para se proteger. Então ele estava sendo forçado contra as paredes da mansão. E com isso, o Grayson é deitado pela dupla Mine e Matias. O Ferdinand então finalmente consegue entrar no local e acerta as coisas com a Mine. Pouco depois, o Ferdinand recebe uma ordenança do Silvestre informando que a Georgine tinha sido finalizada, apesar de não ter dado detalhes de como foi finalizada. E o Ferdinand, antes de ir, instruir a Mine a acertar as coisas com a galera de Dunkerque, que ela tinha trago até ali, para ver o que eles iam fazer e qual ia ser o pagamento deles por eles terem ajudado naquela contenda. E o Ferdinand fala de mandar eles de volta para Bindelwald, em Arnsbeck, para ficar lá enquanto a Mine dá um pulo no castelo para falar com o Silvestre geral, junto ao Ferdinand e a Hannelore como representante de Dunkerque. Mas o Ferdinand adverte que eles teriam que partir logo, porque ainda tinha a questão da Deadline e o Leonzio, que foram para a soberania atrás do Gruschesreich, e eles ainda tinham que fazer alguma coisa sobre aqueles dois. Mas no que toca o resto do dia, a Mine, o Ferdinand e a Hannelore seguiram para o castelo do Distrito Central via teleporte. Chegado lá, os dois são recebidos pela Charlotte e a Florência, visto que elas eram as únicas disponíveis no castelo atualmente. E Sylvester fala que já estava sendo preparado tudo para a comemoração da vitória naquela contenda, que apesar de ser pequena, devia rolar no final daquela tarde. Então Sylvester oferece para o Ferdinand um quarto de hóspede no castelo, já que ele tinha dado sua propriedade para Mine. Mas a Mine fala para o Ferdinand que ela iria ficar no castelo para ele poder ir para a propriedade dela, que era dele, visto que ela tinha deixado o quarto dele, as coisas dele, exatamente como ele deixou quando ele foi para Arnsbeck. A Mine, então, no castelo, começa a receber relatórios de como as coisas ocorreram enquanto ela estava fora, e como tudo ficou bem na periferia, e como tinha ficado os Gutenbergs, que foram levados para a propriedade dela, e apesar de as coisas terem esquentado um pouco no tempo, não ocorreram grandes fatalidades, principalmente graças ao Damuel, que foi o cara que tomou conta, se protegeu e serviu na situação. No que toca ao ataque da Georgine, boa parte do apoio dela, que foi em direção ao tempo, foi neutralizado pelas réplicas dos Shumils, que foram deixados de guarda, visto que aquelas coisinhas fofas eram máquinas de ceifar vidas. E como a chegada da Georgine na cidade foi relativamente prevista, visto que uma rede de comunicação foi formada entre os nobres das províncias, os nobres de Lysingangs fizeram um bom trabalho em fazer o track de todas as carroças suspeitas que estavam circulando no Ducado. E o Damuel, no seu relatório, contou como as coisas rolaram na periferia, como o Gunther, o papai, meteu o louco pra cima dos atacantes que estavam usando os trajes prateados, que foram pelo portão oeste, e ele teria provavelmente morrido, dado que ele foi pra cima sem medo do perigo. Mas ele sobreviveu graças aos amuletos protetores que ele tinha com ele, tanto o dele quanto os da família dele, a Eva, a Túlio e do Camille, que tinham mandado pra ele, enquanto eles ficavam lá na propriedade da Mine. E eles falam assim, não vou precisar disso, então manda pro Gunther. Então o papai ele tombou duas Feybeasts que os nobres usam pra caçar
e um nobre que eu vou omitir de quem se trata para não estender explicações. E quanto a Mine, ela ouvindo isso só faltou infartar. Mas de qualquer forma, a Mine no quarto tá tão ansiosa para encontrar a galera e falar com o povo que ela até dá permissão para Clarice e o Hatmute para relatar o que rolou em Ironsback para quem perguntasse. Chegado na festa, o Wilfrid, depois de contar como ele tinha ajudado na contenção de invasores que entraram pelo portão norte, visto que uns tinham grande quantidade de mana, de modo que ele foi necessário para conter eles, o Wilfrid pergunta como foi as coisas pro lado da Mine. E a Mine fala pro Wilfrid e perguntar pra Clarissa ou pro Hatmute, e se ele quisesse algo menos enviesado, fosse atrás da Rhaenyra, porque ela não estava muito disposta para aquilo naquele momento. Depois a Mine vai conversar com o Melchior, que conta como foi as coisas no templo, como o fato da Georgine ter usado duplos para tentar alcançar a fundação, de modo que a Georgine real, entrou no templo pelas passagens de água que conectavam o templo ao rio, que foram criadas para ajudar na produção de papel no templo. Mas, independente, as preparações que eles fizeram para o ataque foram muito efetivas, visto que, devido ao ataque de anos atrás, a Florência ficou na vigia das passagens secretas do castelo e as armadilhas colocadas pela Mine também foram efetivas. E tudo correu bem, sem maiores casualidades, porque eles tinham se preparado com antecedência. E o plano da Georgine não contava que eles esperassem por ela, em especial no templo de todos os lugares do Ducado. Após essa troca, a Mine vai conversar com o Bonifácio, que tinha chegado voado, visto que o Sylvester se recusou a usar o teleporte para trazer ele de volta, visto que era muito custoso em mana e não tinha urgência, porque lembra que o Grosson estava em busca de afastar o Bonifácio do Distrito Central? Pois é, ele conseguiu, porque o Bonifácio voou muito pelo Ducado, lutando na fronteira da província, em especial Ilignia, que é a província da Brigitte, que também era uma província fronteiriça. Mas de qualquer forma, o Bonifácio conversa com a Mine e parabeniza ela pela ajuda e o sucesso que ela teve nas contendas que ela travou. E a Mine se recusa, atribuindo o sucesso ao Ferdinand e a galera de Dunkelfeld, que tinham vindo ajudar. Indo pro Sylvester, ele conta como ele não é só um cara que nasceu com o cu virado para a lua, mas ele nasceu com a lua no cu. Porque assim que começou o ataque, ele foi pro salão da fundação e ficou de lá coordenando tudo, visto que, como sabido, lá era o objetivo final da Georgine, e ele setou as armadilhas como planejado, mas o ponto é que assim que chegou a notícia que a Georgine tinha sido capturada, o Sylvester relaxou e deixou a sala da fundação, visto que o maior perigo já tinha passado. Mas aí, no meio desse período, veio um outro ordenança, dessa vez da Florência, relatando que ela também tinha capturado a Georgine enquanto ela se esgueirava nas passagens do castelo. E nisso, o Sylvester percebeu que fudeu. Então ele voltou correndo para a sala da fundação, visto que ele percebeu que a Georgine estava usando duplos. E eu não falei até agora, porque como dito no caso do papai, eu não estava querendo evitar alongar muitas coisas. Mas os duplos que eu me refiro são, na verdade, cópias de uma pessoa. Basicamente, o nobre vai lá, e assim como você atingir uma Feystone de mana, você atinge uma pessoa através de uns processos loucos e transforma ela numa cópia sua. O que principalmente é feito com pessoas que têm Devorador, como a Mine, visto que eles estão limpinhos de influência de mana, já que seus pais não têm mana, e como sabemos, quanto menor for a mana de terceiros afetando seu ingrediente, maior a qualidade da ferramenta mágica produzida através deles. E voltando, o Sylvester no caminho de volta para a sala da fundação encontra quem? Quem? A Georgine, que fica de cara com o Sylvester ali, porque ela tinha acabado de jogar veneno dentro da sala da fundação, justamente por causa de, sei lá, alguém pudesse estar lá dentro, né? E na conclusão disso tudo, o Sylvester deu um fim nela. E na mesa onde todos estavam sentados, ele mostra a Feystone gerada a partir da morte da Georgine, o que faz a Mine entrar num estado de pânico e querer sair dali a qualquer custo. Mas todos fazem ela ficar ali, visto que tinha muitos motivos pelo qual ela não poderia sair da visão deles, como os rumores dela estar apaixonada pelo Ferdinand, a ponto de sair ao resgate dele num outro ducado, além de ter a questão do crescimento corporal repentino dela, some a isso o fato dela estar com a amuleto de corte da família real, o que significava que ela iria casar na realeza, inviabilizando a união dela com o Wilfrid, e para fechar tudo com chave de ouro, já tinha corrido no ducado os rumores dela ter obtido Grushesreich por todo o quarteirão nobre, já que quando ela foi usada no portão de fronteira de Kimberg, ela obviamente tinha espectadores lá, então a situação dela não estava muito confortável no momento. Naquela noite, na cama, a Mine simplesmente não conseguia dormir, visto o tanto de gente que ela viu morrer naquele dia e os que ela ajudou a matar, num período de reflexão que só a cama proporciona. A Mine então acorda diversas vezes na noite devido a pesadelos e, inesperadamente, ela vê que suas atendentes estavam a postos para ir até ela, compartilhando o sentimento dela, dado que até os cavaleiros que eram habituados ao combate geralmente precisavam de uma assistência após seus primeiros trabalhos em confrontos violentos. E a Judith fala que
que o Ferdinand sabia que isso ia acontecer e por isso ele mandou que elas ficassem a postos aquela noite. Nisso, a Judith seta delas saírem na noite para passear e aliviar a cabeça. Nesse meio tempo, a Bridget conversa com a Marnie sobre como a nova aparência dela mudou muitas coisas para ela, muito de repente, e as coisas que ela fazia antes agora não eram mais aceitáveis. Suas mínimas interações com o Ferdinand agora fazia todo mundo olhar com olhares suspeitos. Isso é interessante de ser falado, em especial porque vem da Gretchen, que amadureceu fisicamente muito cedo, de modo que ela conta como muito cedo também ela parou de ser encarada e dada as permissões que se dá a uma criança. E a conversa das duas é interrompida pela Judith, que falou que a Hannelore ia acompanhar a Marnie naquele passeio, visto que a Hannelore também estava tendo uns problemas para dormir. Fora do quarto, os atendentes da Marnie perguntam por que ela estava demorando para formar a sua High Beast e a Marnie explica do receio que ela tinha desenvolvido das Festones. E à luz disso, os atendentes da Marnie entendem o comportamento de fuga dela no evento anterior onde o Sylvester apresentou a Festone da Georgine, em que todos interpretaram como descaso ou algo do tipo. E eles falam pra Marnie que se ela estava se sentindo mal ou algo a incomodava, a primeira coisa que ela sempre deveria fazer é falar pra eles, visto que sem saber eles poderiam piorar a situação, como foi o caso que eu disse, que todo mundo percebeu que tinha algo de errado com a Marnie ali. A Marnie então chegando no jardim encontra com a Hannelore e ambas conversam sobre o que se sentiam e suas preocupações. E a Hannelore não para de pensar nos que morreram em Girlac por causa dela, visto que eles tomaram alguns ataques que o Grayson tinha lançado nela, sem contar o fato da galera de Dunkelfeld não terem tido muitas baixas, porque a Marnie healou eles, de modo que quando o Grayson lançou o veneno no ar, eles conseguiram se curar, enquanto os cavaleiros de Girlac, tanto por não saberem quanto por estarem mais descansados e exauridos de itens mágicos, não tiveram a mesma sorte. E para acalmar o coração de ambas, que estavam tendo dificuldades de encarar aquela situação de morte, a Marnie chama a Hannelore para orar, principalmente pelas pessoas que morreram naquele dia. E as duas se juntam e mandam preces aos mortos naquela noite. Posteriormente, o Ferdinand chega voando, visto que do nada foi detectado um grande volume de mana sendo liberado, e chegando na Marnie, o Ferdinand conversa com o Damuel, que informa o Ferdinand sobre a Marnie e o receio que ela criou de Festone. E o Ferdinand fica preocupado, visto que isso poderia ter muita repercussão para ela dali pra frente. E no dia seguinte, a Marnie vai juntar a Hannelore para a propriedade dela para ter um encontro com a companhia Gilberta para preparar algumas roupas devido ao crescimento repentino dela e a pressa que ela deveria ter em voltar para Ernsbeck. E aquela era uma situação muito complicada para a Marnie, que enquanto era vestida e medida pela Tully, a Corinne e as outras costureiras, a Marnie ia conversando com a Hannelore, porque dado o status das duas e o fato que só tinham plebeias na sala, a Hannelore estava conversando dos assuntos com a Marnie como se não tivesse ninguém ali. E nisso a Hannelore pergunta para a Marnie o que ela iria fazer dali para frente. E se ela iria almejar o governo de Ironfresh, ela iria almejar o governo de Ernsbeck, ela iria almejar o governo do reino. Porque a Hannelore disse que era só a Marnie falar e Dunkelfeld podia apoiar ela naquilo. E o mais matador é que a Hannelore fala que ela poderia apoiar a Marnie na relação dela com o Ferdinand. Nessa hora, a Marnie e a Tully travam. A Hannelore fala que não tinha como negar, visto que a própria Marnie certa vez falou pra Hannelore que gostava de uma certa pessoa que tinha dado apoio e suporte pra ela quando ela era menor. Claro, na ocasião a Marnie estava pensando no Lutz, mas o Ferdinand, sendo a única figura nobre que se encaixa nesses critérios, cria uma situação muito complicada pra Marnie. Seguindo, a Tully ainda não saiu da tela azul, principalmente depois de ouvir a Hannelore repetir a declaração da Marnie que ela iria fazer de todos os seus inimigos se fosse necessário para salvar o Ferdinand, mas a Marnie fala que isso era porque ela considerava o Ferdinand como se fosse da sua família, e ela faria isso por qualquer um que ela considerasse da sua família, e com isso ela consegue, com essa frase, ela consegue tirar tudo da tela azul. E a Corina, como uma boa fofoqueira, escuta quieta tudo que estava sendo dito. E depois de mais umas voltas, a Marnie lida com a possibilidade, mas não consegue ver o Ferdinand querendo se casar com ela, nem ela conseguindo sentir algo muito romântico por ele. E a Hannelore tem, com isso, seus óculos rosas parcialmente removidos. Então, tanto a Hannelore quanto os atendentes da Marnie questionam ela sobre o que ela queria fazer, e qualquer que fosse o caminho, eles a apoiariam, mas todo mundo toma uma quebra quando a Marnie fala que, no final de tudo, ela queria ser uma bibliotecária. Ela queria ficar na biblioteca o máximo de tempo possível e espalhar a palavra da escrita e da leitura por todo o reino, falando que ela tinha como seu modelo de pessoa a Solange e o trabalho dela. E todo mundo buga com isso, e a Tully fica tipo, puta que pariu, essa menina não mudou nada. E depois a mãe deixa claro que nem ser arquiduquesa ou rainha importava pra ela, e tudo que ela faria seria pelo bem dela construir suas bibliotecas. E todo mundo meio que dá uma aceitada e retorna, por isso, a aparear ela com o Ferdinand, mas dessa vez sem se agarrar a qualquer fantasia romântica, dizendo que seria melhor para o futuro dela.
ficar com o Ferdinand. E a mãe vendo isso entra em pânico e pede um encontro urgente com o Ferdinand, que avisa que estavam querendo casar ela com ele. E o Ferdinand vê a situação por parte da mãe e entende que, diferente de antes, os atendentes em geral estavam tentando fazer eles se casarem pro Ferdinand se tornar quem vai segurar as rédeas da mãe, para impedir que ela fizesse besteira no futuro, com poder que, de uma forma ou de outra, iria cair no colo dela. Além disso, a Hermione vai com Ferdinand e companhia pro templo para checar como as coisas estavam lá, mas antes disso eles passam no castelo e perguntam pro Sylvester se ele tinha recebido atualizações da família real sobre os movimentos da Deadline, e o Sylvester fala que não, e que eles ficaram no escuro sobre o assunto, e o Ferdinand aconselha a mandar uma mensagem para a professora Rishichu, visto que a Deadline e seu grupo iriam, se eles quisessem e estivessem atrás do Grushishaishi, passa na academia real. No templo, a Hermione se encontra com o Melchior, que estava cuidando das coisas lá, e pede para ele um relatório mais detalhado do que o Sylvester deu. E o Melchior, que estava só o caco de cansado, explica que a Gigi já tinha entrado no templo bem antes de iniciar todo o ataque, e que só quando iniciou o ataque no portão, ela se movimentou, matando um padre azul e uma padre cinza, de quem ela roubou as roupas. Então, usando as passagens dos céus, ela deixou a duplo dela ir na frente, e com base no que ela ouviu e nos rastros, e evitou as armadilhas que foram deixadas, e o resto a gente sabe como se seguiu. Após a conversa, a mãe chamou o Melchior, que, como eu disse, estava um caco de cansado para orar junto pelos que morreram. E depois disso, eles vão até o orfanato para ver como as coisas estavam indo por lá, o que conforta eles. E por fim, o Ferdinand chama a mãe para ir até o portão oeste, onde estavam soldados que participaram na batalha para fazer os agradecimentos. E uma parada que vale pontuar aqui é que o Ferdinand coloca a Hermione na Highbeast dele para fazer a viagem. E a Hermione fica: e aquela conversa sobre minha reputação que você tinha jogado antes? Não é inapropriado para mim viajar na sua Highbeast e tal? Principalmente agora que não tem mais necessidade. E o Ferdinand tá com as ideias. E também chama a atenção da Hermione que os atendentes dela, antes tão zelosos para manter a Hermione longe do Ferdinand, para não atrair maus rumores, agora não abriram a boca nessa situação. E chegando no portão, a Hermione se encontra com soldados que estão machucados, apesar de ninguém ter sofrido ferimentos mortais. E quando todos levantam sua cabeça para olhar a Hermione, todos que a conheciam se espantam com a mudança, em especial o Gunther, que ficou num misto de emoções. A Hermione posteriormente aproveita para usar o cajado de Frutrane para curar todos ali e usa a situação para apresentar o Melchior como seu sucessor no templo. Além disso, os soldados perguntam se iria ocorrer outro ataque em breve e se eles deveriam se preparar, mas o Ferdinand diz que não, porque aquele foi o ataque do Ducado de Arnsbeck, mas a Hermione, que estava ali na frente deles, tinha roubado a fundação e se tornado a Alb de Arnsbeck. E com a aprovação da realeza, ela iria se tornar a nova arquiduquesa do ducado e governar lá. E antes de sair, o Ferdinand ainda tira um de seus amuletos de proteção e lança ele pro Gunther, dizendo que ele iria para Arnsbeck quando estivesse tudo pronto lá. E que ele deveria continuar a proteger as coisas que eram importantes ali até o momento. E enquanto viajava na revista do Ferdinand, a Hermione está incerta sobre o que o Ferdinand tinha acabado de anunciar, visto que eles ainda não sabiam se o rei ia dar a aprovação dele para aquilo. Principalmente dado que era necessário ser da realeza para ter acesso ao Grushishaishi da biblioteca. E o Ferdinand fala que ele estava nas vias de resolver isso, visto que o plano dele era simplesmente criar um outro Grushishaishi em Arnsbeck que não tivesse essa limitação e posteriormente retornar o processo de obtenção dele ao modo antigo de ser pelos méritos e não pela hereditariedade. De volta ao templo, a Hermione percebe que já tinha rumores se espalhando por toda parte, desde a alta nobreza até os atendentes dela, sobre a Hermione ir para Arnsbeck. E a Hermione percebe que o Hartmute e o Ferdinand tinham trabalhado junto naquilo. E os atendentes do templo da Hermione perguntam se eles poderiam seguir ela para Arnsbeck. E a Hermione, apesar de estar cheia de dúvidas sobre seu futuro, diz que sim, gostaria que eles a acompanhassem. Chegado no castelo, a Hermione fala para o Sylvester e anuncia que ela tinha o desejo de se tornar a próxima Alb Arnsbeck. E o Sylvester, com esse anúncio, solta um: eu já sabia. E a Hermione fica confusa, visto que ela tinha decidido isso no caminho para lá. Mas quando ela vê, a situação era pior do que ela tinha considerado. Não era só o Ferdinand e o Hartmute trabalhando naquilo, mas também a galera de Dunkelfelger. E o Ferdinand fala pra Hermione que ele a acompanharia em Arnsbeck, e a Hermione, em apreciação, fala pro Sylvester que ela levaria o Ferdinand e que faria tudo o que ela pudesse para fazer ele feliz lá. E daria um laboratório que ele tanto queria para fazer suas pesquisas. E todo mundo fica espantado com essa declaração da Hermione, tanto que é descrito que o próprio Ferdinand ficou com as orelhas vermelhas quando ouviu aquilo. Mas de qualquer forma, eles vão se preparar para partir para Arnsbeck, visto que o novo Grushishaishi tinha que ficar pronto em tempo para que eles pudessem negociar com a família real durante a conferência arquiducal. E depois de uma série de teleportes, levando a galera de Refresh para Arnsbeck,
e pra Dunkelfelg, a Mine agradece a Ana Laura, que disse que só queria que a Mine convidasse ela pra conferência aqui do Cal, pra ela ver o que ia dar, visto que ela era muito nova pra atender nela, porque lembremos, tanto ela quanto a Mine são menores ali, e a Ana Laura queria estar presente no momento em que o divino avatar de Mestre Honora iria retornar o Grucius Reich para Jurgen Smith, e a Mine fica... Puta que pariu, o Hatmilch entrou na cabeça dela também. Mas depois de irem, o Ferdinand explica que esse novo título da Mine foi uma ideia do Hatmilch para buscar um título maior que a Santa de Ehrenfest para Mine, de forma que ela não ficasse num nível de título abaixo da realeza, numa questão de perspectiva pública. Mas finalmente, de volta ao castelo de Jensbeck, a Letícia informa que uma carta da Deadline tinha chegado, em que ela reclamava de não ser capaz de usar o teleporte de Jensbeck, e que ela estava com o Leôncio e o Gervásio com ela. E a Letícia fala que tudo ok, como esperado, Deadline e o Leôncio. Mas ela nunca tinha ouvido falar de alguém chamado Gervásio. E o Ferdinand fala que Gervásio é o nome do homem que foi criado para se tornar rei de Linsnave. E com essa informação, o Ferdinand se apressa para a Redenrum dele, que ele estava usando como laboratório lá em Jensbeck para fazer esse novo Grucius Reich o mais rápido possível. Lá ele procura jeitos de contornar o receio da Mine por Feistone, visto a urgência, além de catar as informações que faltavam no livro de Mestre Honora dele e no livro da Mine. Além disso, a Mine se preocupa com o comportamento do Ferdinand, visto que ele estava daquele jeito desde que o nome Gervásio surgiu na conversa. E a Mine pergunta se isso era porque o Gervásio era irmão dele. E o Ferdinand fala que eles não eram irmãos, visto que eles nunca tinham se encontrado. E no momento que o Ferdinand nasceu, o Gervásio já tinha sido retornado, mandado para Linsnave para se tornar rei lá. E o Ferdinand fala que, tendo em vista isso, diferente do Gervásio, o propósito do nascimento dele foi que ele se tornasse uma Feistone com todos os elementos de mana, e que, como sabemos, só não se concretizou por causa do antigo Albrecht Ehrenfrecht, o pai do Silvestre. Em certo ponto, o Ferdinand fala para Mine que ele conseguiria seguir a partir dali sem ela, e fala para Mine que ela deveria conversar com seus atendentes sobre como lidar com o medo dela de Feistone, para minimizar o contato dela com elas, além das preparações para a conferência arquiducal que se aproximava. Mas um fator exterior chama os dois, que no caso era uma chamada do Silvestre para os dois. O Ferdinand e a Mine abrem uma chamada de Zoom com o Silvestre, que passa para eles as notícias sobre as movimentações que estavam ocorrendo na Academia Real, o fato dos invasores estarem acompanhados dos Cavaleiros da Soberania, e a Richichiu não estava conseguindo fazer contato com a Solange, o que preocupa a Mine, que fica ansiosa para ir ver a Solange e ao menos colocar os Chumius da biblioteca em modo de combate, mas o Ferdinand diz que nunca precisou deixar ela ir para a Academia Real na conjuntura atual das coisas. Mas essa discussão é interrompida por uma outra chamada que é feita para eles, dessa vez por parte do álbum de Dunkelfelger. Ele primeiramente parabeniza a Mine pelo desempenho dela na batalha, dado que ele ouviu dos seus cavaleiros, ressaltando que ele nunca esperava, de forma alguma, e nem nos melhores do mundo, que todo mundo fosse voltar vivo, o que acabou sendo uma boa surpresa por parte dele. Além disso, indo para o tópico da Academia Real, o álbum de Dunkelfelger fala da situação lá e como eles não foram capazes de contactar o rei, e como a Ordem dos Cavaleiros da Soberania estava agindo com os invasores, e por isso o álbum de Dunkelfelger veio pedir ajuda para Mine, como uma legítima candidata a governante de Jurgen Smith, pedindo para que ela fosse para a Academia Real resolver essa bagunça. Mas o Ferdinand entra na frente da Mine antes que ela dissesse qualquer coisa, e disse que isso não era viável, e que isso colocava a Mine em um grande perigo, sem contar que se a Mine fosse para lá usando a sua posição como candidata à rainha, ela tranquilamente, depois de toda essa confusão, poderia ser apontada como traidora e executada depois de ter salvado o pescoço de todo mundo. E mesmo assim o Albert Dunkelfelger insiste, falando quão séria era a situação, e o Ferdinand pede truco, dizendo para o Albert Dunkelfelger que se fosse o caso, então ele era quem deveria agir e se tornar o novo rei de Jurgen Smith, visto que o Dunkelfelger tinha muito mais condições de obter sucesso do que eles naquela situação. E o Ferdinand fala para eles que eles iriam dar um dia para o Albert Dunkelfelger pensar no assunto, para ele dar sua resposta, que ia guiar como eles iriam agir naquela situação, visto que aquele não era um assunto leviano e que poderia ser anunciado e decidido de uma hora para outra. E dado um tempo para parar um pouco, no jantar aquela noite em que a Letícia está presente, rola uma cena engraçada em que a Mine, notando o cansaço nos olhos da Letícia, dá para ela, a contragosto, uma bênção do deus dos sonhos, e devido ao cansaço da coitada, ela é capotada. Mas logo após a Letícia ser carregada para fora do salão, vem o Ferdinand, faz a mesma coisa com a Mine, que é capotada também, e sai carregada do salão. E ela só é acordada no outro dia sendo informada que o Ferdinand fez aquilo porque precisava que a Mine estivesse no seu melhor estado para a reunião com o Albert Dunkelfelger que viria. Sendo assim, chegado no momento da reunião, além do Albert Dunkelfelger, também estava presente sua esposa, a Singline, também para representar que eles estavam falando ali pelo Ducado de Dunkelfelger e não por si. E eles falam que eles iriam seguir a Mine naquilo e que iriam junto com ela para defender a Academia Real, defender o reino, defender a família real
e pede pra Mine nisso que deixasse claro a todos que ela era a portadora do Gushisage, ou seja, ela estava do lado legítimo da história. E eles seguem falando que a Realeza esteve incomunicável desde o dia em que eles foram comunicados da Rainha Arnsbeck, e como figuras que não eram cavaleiros junto a Deathland e o Halblut estavam circulando na Academia Real. E no traçar de um plano de ação, eles se questionam onde supostamente essa galera poderia ter ido para se estabelecer, visto que eles tinham tentado retornar a Arnsbeck recentemente, mas eles não tiveram sucesso, visto que a Mine, ao assumir como Albi, ela no processo removeu o acesso de todo mundo ao dormitório de Arnsbeck. E o Ferdinand fala que eles provavelmente foram para a vila de Adalgisa, visto que eles tinham que descansar em algum lugar, mas o Ferdinand fala isso deixando de um jeito que fica indicado que ele só sabia daquilo, da Vila de Adalgisa, porque aquilo era um assunto de Arnsbeck que acabou chegando ao seu conhecimento. E o Obdankerfelger complementa a explicação dizendo que a entrada para a Vila de Adalgisa poderia ser feita a partir da Academia Real, próximo ao dormitório de Arnsbeck, mas ele não sabia onde exatamente. E a Mine aqui diz que sabia onde ficava, visto que ela tinha visto isso nos documentos do arquivo secreto, quando ela traduziu eles para a Realeza. E dado isso, o arqueiro de Dunkelfelg fala que então eles deveriam atacar naquela noite. E a gente pergunta se era certo eles serem tão urgentes e se não era melhor eles irem atrás dos outros ducados para pedirem ajuda, visto que posteriormente eles poderiam considerar isso uma forma deles tentarem puxar toda a glória para si. Mas o Obdankerfelg fala que ele tinha tentado falar com a galera dos outros ducados, mas não serviu, visto que eles criaram tantos processos para fazer qualquer coisa, que da perspectiva dele era simplesmente eles não tendo peito para ir para a luta com eles e tomar as rédeas da situação nas suas mãos. E o Ferdinand nisso complementa o Obdankerfelg na situação, levando à luz o fato de que o rei de Lansnave estava junto com o grupo, e que ele provavelmente tinha tanto ou mais mana que a família real atual. E dado que ele foi criado para ser o rei de Lansnave, ou seja, suportar um reino, ele provavelmente estava registrado como sendo parte da família real. Ou seja, ele não tinha um impeditivo que a Mine teve na época para obter a ferramenta mágica do X-Site que estava na biblioteca. E bem, claro que o Ferdinand não menciona a parte de ter que orar para os santuários para fazer o processo de obtenção do livro de Meshonora certinho e tal, mas o importante é que com essa carta na mesa, ambos os lados setam que o ataque deveria ser feito com urgência. Então, fechada a reunião, eles vão discutir as preparações e a Mine, quem o Ferdinand pretendia deixar de fora disso tudo, protesta dizendo que não tinha como ela ficar fora daqueles assuntos, e querendo ajudar o Ferdinand, ela e o Justice castam uma bênção do Deus do sono do Ferdinand, que cai capotado, dado que ele também tinha ficado privado de sono esse tempo todo. E enquanto ele dorme, eles vão fazer os preparativos. Assim que o Ferdinand acorda, eles vão se encontrar com a Letícia, que tinha algumas informações que ela queria compartilhar sobre Lansnave, principalmente como o fato deles terem um remédio que eles tomavam que tornava eles imunes ao veneno de morte instantânea, que foi o motivo dela não ter morrido quando ela liberou o veneno no Hall, de suplemento de mana, no Ferdinand, o que foi dado para ela como um doce pro Leonzio. E unidos dessa informação extra, a Mine, o Ferdinand, os guardas de ambos e um grupo de cavaleiros de Arnsbeck rumam em direção ao portão de fronteira de Arnsbeck, onde antes de fazer o teleporte, a Mine, querendo minimizar baixas, lança umas bênçãos nos cavaleiros para garantir que eles ficariam na melhor das situações. E com isso finalizamos o volume. Epílogo. No epílogo a gente acompanha o Halblut, o Gervaso e a Deathland na Academia Real, fazendo o processo que a gente viu nos volumes atrás a Mine fazer, que era o de circular a Academia Real atrás dos santuários. Nisso é mostrado como o Halblut estava em sua posição como comandante dos Cavaleiros da Soberania para ocultar as ações dele ali. Isso que ele conseguia ordenar a todos que ficassem em seus dormitórios enquanto ele entrava nos lugares com o Gervaso e apresentava ele como um dos seus atendentes. Nisso a gente se aproxima do Halblut e do Gervaso, quem a gente descobre que no passado, quando o Gervaso era uma criança sendo preparada para ser próximo rei de Lansnave, o Halblut era quem servia o Gervaso como guarda. E o Halblut, vendo a situação atual e como o rei atual destratava e fazia pouco caso do Gervaso, que o Halblut sabia que era melhor da família real, o Halblut usou a situação para juntar o útil ao agradável para todas as partes, que era colocar seu antigo senhor no trono e ao mesmo tempo conseguir um rei legítimo para o reino, que estava caindo aos pedaços sem um. Ou seja, de uma situação bem pragmática, é uma situação ganha-ganha. Tanto que foi o Halblut quem chamou o Gervásio para ir para Imogen Smith, porque nunca tinha passado pela cabeça do Gervásio fazer isso. Além disso, é revelado pra gente que nesse período, a Hortência, a esposa do Halblut, que estava servindo como bibliotecária, foi de arrasta, seguindo o Halblut por causa de uma doença. Mais na frente, depois dos dois terem rendido a Solange no caminho pro Arquivo Proibido, a gente entende boa parte de todo o rancor que o Halblut tem do Ferdinand. É porque
Quando o Ferdinand deixou a Vila de Algisa sem ser o próximo rei de Lansnave, ele bagunçou muito o fluxo de como as coisas deveriam ter se seguido na Vila de Algisa e seus moradores, como foi o caso da própria irmã do Gervásio, com quem o Halblut pretendia se casar, mas devido à saída do Ferdinand, não foi possível, porque precisavam de uma Festone para substituir o Ferdinand. E tudo por uma ação mal explicada da galera naquela época, que alegaram que foi a vontade da deusa do tempo. Vocês decidem se querem ou não manter essa última parte nas suas memórias, sei lá. No Arquivo Proibido, Gervásio, assim como a Mai, na hora de pôr suas mãos no Grushshachi, é repelido pelo escudo de proteção, percebendo que era preciso ser mais do que um membro da família real, porque a família real tem suas ramificações, e ele precisava, para pôr as mãos no Grushshachi, ser da família real principal. E desapontado com essas conclusões, o Halblut chama o Gervásio para investigar o paradeiro da Mine na Academia Real, que ele, como chefe da guarda, que estava muito próximo ao rei, e o que era discutido por ele, sabia que a Mine estava no caminho certo para obter o Grushshachi. E nisso Gervásio notou a estátua de Mechanor ali na biblioteca, e diferente da nobreza geral, que basicamente ignora essas estátuas dos deuses, ele, ao prestar atenção, notou o livro na mão da deusa e fez a conexão do fato do Grushshachi ser uma cópia do livro de Mechanora, então ele orou para a estátua, oferecendo sua mana a ela, assim como a Mine fez. E a última coisa que sabemos sobre é que surgiu na mente do Gervásio o ciclo mágico que permite ele morfar sua escatap. E fechamos esse volume com o Gervásio dizendo a palavra mágica: Grushshachi.